Você já ouviu falar sobre a teoria de que o anticristo pode vir da tribo de Dan? Sabemos que Israel foi formado por 12 tribos, descendentes dos filhos de Jacó. Um desses filhos era Dan, fundador da tribo dos Danitas. A Bíblia fala pouco sobre Dan, mas registra fatos importantes sobre sua tribo. Alguns cristãos antigos acham que o anticristo virá da tribo de Dan. Este vídeo vai explicar quem foi Dan e a história de sua tribo. Além disso, faremos perguntas ao longo do vídeo para tornar nossa reflexão mais pessoal e enriquecedora. E no final, queremos ouvir suas opiniões e reflexões sobre tudo o que discutirmos. Fique conosco e compartilhe sua experiência nos comentários. Acompanhe até o final do vídeo para descobrir se há alguma base bíblica para essa teoria. Vamos começar entendendo quem de fato foi Dan. Sabemos que Jacó, o pai de Dan, foi casado com duas mulheres, Lia e Raquel. Raquel era a mulher favorita de Jacó, porém ela foi estéril durante muitos anos. Naquele tempo, a esterilidade era um problema muito grande. Você sabia que a esterilidade era vista como um grande problema naquela época? Basicamente, foi isso que ocorreu, por exemplo, na trama envolvendo Sara e Agar, quando Abraão se tornou pai de Ismael através da serva egípcia de sua esposa Sara. Raquel, apesar de ser a mulher amada de Jacó, enfrentava a profunda dor da infertilidade. Como você acha que essa situação impactou emocionalmente Raquel e Jacó? Mas a família de Jacó era marcada por tensões. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes, Lia, Raquel e as servas Bila e Zilpa. Esta estrutura familiar poligâmica gerou ciúmes e conflitos constantes. Dan, sendo filho de uma serva, provavelmente enfrentou uma posição social ambígua. Você já imaginou como seria crescer em uma família com tantas tensões e rivalidades? Uma prova disto foi o episódio em que José, filho de Raquel, foi traído e vendido por seus próprios irmãos. Embora Dan não seja especificamente mencionado como parte daquele complô, o ambiente de desconfiança e hostilidade certamente o afetava. A Bíblia também relata que Dan foi o pai de um filho chamado Uzim ou Suão. O que você acha que motivou os irmãos de José a traí-lo dessa maneira? Especificamente sobre Dan, a bênção patriarcal de Jacó foi a seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Os estudiosos têm interpretado essas palavras de diferentes formas. Como você interpreta a bênção de Jacó sobre Dan? Na segunda parte da bênção de Jacó, a tribo de Dan também é comparada a uma serpente traiçoeira que morde os calcanhares do cavalo para derrubar o seu cavaleiro. E isso pode muito bem ser uma referência à agressividade da tribo de Dan e sua tendência ao engano. Você acha que essa descrição de Dan como uma serpente tem um significado simbólico mais profundo? A localização era estratégica, mas também desafiadora, pois os danitas frequentemente enfrentavam conflitos com povos locais mais bem preparados que eles. Então, inicialmente, a tribo de Dan teve dificuldades em expulsar os habitantes locais e tomar posse completa de sua herança. Você acha que a localização estratégica da tribo de Dan foi uma vantagem ou um desafio maior? Vamos explorar mais sobre a geografia e os desafios enfrentados pela tribo de Dan. A terra atribuída a eles ficava em uma região montanhosa e fértil, mas também era um ponto de passagem estratégico, o que os colocava frequentemente em conflito com outras tribos e nações. A cidade de Laís, posteriormente chamada de Dan, era um ponto de comércio e rota de exércitos, o que aumentava a pressão sobre os danitas para defenderem seu território. Além disso, a falta de coesão entre as tribos de Israel muitas vezes deixava a tribo de Dan isolada e vulnerável a ataques. Como você acha que essas condições geográficas influenciaram a vida cotidiana e as estratégias de defesa dos danitas? Vamos nos aprofundar na idolatria da tribo de Dan. Quando os danitas conquistaram Laís, eles estabeleceram um centro de adoração que incluía um ídolo esculpido. Isso é significativo porque mostra uma ruptura com a adoração monoteísta estrita,
que deveria caracterizar Israel. A prática de adoração a ídolos pode ter sido influenciada pelos povos vizinhos e pela dificuldade em manter uma identidade religiosa coesa em meio a tantas influências externas. Essa idolatria é frequentemente vista como um dos fatores que contribuíram para a queda espiritual da tribo de Dan. Por que você acha que a tribo de Dan se envolveu em práticas idólatras, apesar das advertências contra isso? A localização estratégica da tribo de Dan, especialmente após sua migração para o norte, fez dela um ponto de confronto frequente com povos vizinhos, incluindo os filisteus e outros cananeus. Como já foi dito, Sansão, um dos juízes mais famosos de Israel, era da tribo de Dan. Qual é a sua opinião sobre o papel de Sansão como juiz de Israel? Sansão é uma figura complexa na história de Israel. Ele foi um nazireu desde o nascimento, dedicado a Deus, mas sua vida foi marcada por escolhas impulsivas e relacionamentos complicados. Apesar de suas falhas, Deus o usou para libertar Israel dos filisteus. Como você avalia a vida de Sansão em termos de suas falhas e seus momentos de força? Mas a questão é que essa interpretação é muito mais alegórica do que fruto de uma exegese correta dos textos bíblicos. Não há uma passagem sequer na Bíblia que afirme explicitamente que o anticristo virá da tribo de Dan. Por fim, a lista das tribos de Israel no livro do Apocalipse, que omite a tribo de Dan, frequentemente é vista como simbólica, pois faz parte de um texto caracterizado pelo amplo uso de simbologias. Essa omissão de Dan pode refletir questões teológicas ou literárias específicas do texto de Apocalipse. Você acha que a omissão da tribo de Dan no Apocalipse tem um significado especial? A omissão de Dan na lista das tribos em Apocalipse é intrigante e tem gerado muitas interpretações. Alguns estudiosos acreditam que isso se deve à idolatria da tribo e sua subsequente queda espiritual. Outros veem isso como uma decisão literária para enfatizar a pureza e a fidelidade das tribos mencionadas. Você acha que a decisão dos danitas de buscar outro território foi justificada? Então, quando você ouvir alguém dizendo que o anticristo surgirá da tribo de Dan, saiba que isto não passa de pura especulação sem nenhum fundamento bíblico. Por isso, em vez de nos fixarmos em teorias incertas, devemos focar naquilo que realmente importa. O que você considera mais importante em nossa fé e estudo bíblico? A trajetória da tribo de Dan, com suas dificuldades em estabelecer um território e seus desvios subsequentes, também nos ensina sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de adversidade e tentação. Você já enfrentou momentos de adversidade que testaram sua fé? Como você lidou com isso? Outro ponto relevante é o papel da liderança na manutenção da fé e da integridade espiritual. Sansão, apesar de seus muitos defeitos e falhas, foi um instrumento de Deus para proteger Israel dos filisteus. Qual é a sua opinião sobre os defeitos e falhas de Sansão? Sansão, com todos os seus defeitos, nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas falhas, para cumprir seus propósitos. Ele é um exemplo de como a graça de Deus pode operar mesmo nas situações mais complicadas e através de pessoas imperfeitas. Você já pensou sobre o impacto de suas ações no mundo ao seu redor? Por fim, ao estudarmos a vida de Dan e sua tribo, somos lembrados de que cada um de nós tem um papel na grande narrativa de Deus. Assim como as ações de Dan e seus descendentes tiveram repercussões duradouras, nossas escolhas e atitudes também podem ter impactos significativos no mundo ao nosso redor. Explorando mais sobre as teorias do Anticristo. Agora, vamos explorar mais profundamente a teoria do Anticristo, vindo da tribo de Dan, e as diferentes interpretações que ela gerou ao longo dos anos. Teorias e especulações ao longo da história. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia têm debatido e especulado sobre a origem do Anticristo ao longo da história. A ideia de que o Anticristo viria da tribo de Dan é apenas uma das muitas teorias. Essa ideia pode ter surgido devido à interpretação da bênção de Jacó, que descreve Dan como uma serpente traiçoeira.
Algumas dessas teorias baseiam-se em tradições orais e escritas que foram passadas de geração em geração. Essas tradições muitas vezes misturam elementos bíblicos com lendas e interpretações culturais. Importância de uma interpretação correta. É importante lembrar que a Bíblia deve ser interpretada com cuidado e respeito. A interpretação correta dos textos bíblicos requer estudo, contexto histórico e cultural, além de orientação espiritual. Muitas teorias sobre o anticristo não têm uma base sólida nas Escrituras e podem desviar o foco do verdadeiro propósito da fé cristã. Como você aborda a interpretação das Escrituras em sua vida pessoal? Reflexão sobre o papel do anticristo na fé cristã. A figura do anticristo é frequentemente associada a tempos de grande tribulação e adversidade. No entanto, a Bíblia nos ensina a focar na esperança e na vitória final através de Jesus Cristo. Em vez de temer o futuro, somos chamados a viver com fé e confiança em Deus. Nasher, como você encontra esperança e força em sua fé, mesmo diante das adversidades? Conclusão. Então, depois de tudo que vimos, será que a teoria de que o anticristo virá da tribo de Dan tem fundamento? A resposta é não. Não há base bíblica sólida para essa afirmação. Em vez de nos fixarmos em teorias incertas, devemos focar naquilo que realmente importa: a nossa fidelidade a Deus e o aprendizado com os erros do passado. O que você considera mais importante em nossa fé e estudo bíblico? A trajetória da tribo de Dan, com suas dificuldades em estabelecer um território e seus desvios subsequentes, também nos ensina sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de adversidade e tentação. Você já enfrentou momentos de adversidade que testaram sua fé? Como você lidou com isso? Outro ponto relevante é o papel da liderança na manutenção da fé e da integridade espiritual. Sansão, apesar de seus muitos defeitos e falhas, foi um instrumento de Deus para proteger Israel dos filisteus. Qual é a sua opinião sobre os defeitos e falhas de Sansão?